Olá, tudo bem? Pastor Márcio Vila do Encontro com a Palavra. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo do livro de Juízes. Vamos começar com oração? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus nos colocamos em Tua presença e nesse instante, Pai, queremos pedir instrução, direção dos altos céus para nós, para que possamos, Pai, aprender da Tua palavra, da Tua verdade, da Tua revelação para nós. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos os Teus caminhos e em tudo seja o Teu nome glorificado. Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, livro de Juízes. A gente fez uma pequena introdução no nosso devocional passado e hoje nós vamos focar no estudo do capítulo 1 do livro de Juízes. Então, quero que você abra sua Bíblia, e eu quero que você entenda um pouco da dinâmica do livro de Juízes. A gente falou que o livro de Juízes, ele começa relatando a morte de Josué. E não só isso, ele vai explorar um pouquinho, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, a gente ainda não mergulha em nenhuma das histórias dos juízes de Israel. Mas a gente ouve da morte de Josué logo no início. Depois, no capítulo 2, tem um pouco de expansão sobre a morte de Josué. Mas hoje a gente vai estar focando no capítulo 1. Então vamos lá. O capítulo 1 e o início do capítulo 2, eles relatam uma série de acontecimentos que é como se fosse um período de espera. Mais ou menos como a gente tem o período intertestamental, os 400 anos, aonde o Antigo Testamento foi concluído com o último profeta menor falando, até os Evangelhos. E aqui a gente está tendo um relato da morte de Josué e a gente começa a ouvir a história ainda de um companheiro de Josué, Caleb. E a gente vai ver que esses acontecimentos estão preparando o início da Era dos Juízes. Mas aqui a gente ainda nem sequer ouviu falar desse nome Juízes, Então fiquemos atentos ao que Deus vai falar conosco. Nesse momento é importante a gente ter em mente algumas coisas. As tribos de Israel, elas ainda não eram uma nação constituída. Elas ainda estavam dispersas em diversas partes da terra prometida. E a gente vai ver que é justamente no sentido de que elas estavam se estabelecendo e ainda tinham os cananeus. Mas os cananeus não são meramente os habitantes de Canaã ou cananeus. Eles são um grupo étnico, cultural. Eles estão ali, é como se fosse a cultura desse Oriente Médio da Antiguidade. Então a gente está falando de diversos povos em diversas cidades, em diversas regiões ali daquela região, e a gente vai entender um pouquinho das consequências e da dinâmica que acontece ali na Terra Prometida. Mais uma vez, eu quero encorajar vocês a não só usar a sua Bíblia, mas também ter todos aqueles materiais, acessórios que eu falei para vocês. E na pior das hipóteses, lembre-se que você sempre pode consultar pela internet e você pode ter acesso a comentários, você pode ter acesso a estudos, mas enriqueça o seu estudo, porque a gente vai precisar muito de material complementar para chegarmos à plenitude de entendimento, sempre contando com a revelação do Espírito Santo para nós. Mas o que eu quero que vocês se lembrem, voltando agora para o nosso texto aqui, eu quero que a gente hoje foque em 3 pontos. Da mesma forma que a gente tem aquelas nossas 3 perguntas, hoje nós vamos focar em 3 pontos. As 3 perguntas são: o que o texto diz? A segunda, o que o texto significa? E a terceira, o que ele significa para mim? Lembrando que primeiro a gente observa, depois analisamos e, por fim, extraímos uma aplicação prática para a minha e para a sua vida. E os 3 pontos que eu quero que a gente olhe com um pouco mais de profundidade hoje são os seguintes. O primeiro deles, vamos abrir as nossas Bíblias, Juízes 1, e eu quero ler com vocês
o verso 7. A gente está vendo aqui que ainda, né, na dispersão, a tribo de Judá, unida com a tribo de Simeão, eles vão e pelejam contra Adoni-Bezeque. Ele foge, ele é preso, e o verso 7 vai dizer o seguinte: Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Então, meus irmãos, por que eu estou trazendo esse verso aqui à tona? Eu quero que você entenda um pouco, se você já teve a oportunidade de fazer um estudo acerca do Antigo Testamento, e até quando Jesus nos evangelhos menciona a lei antigamente era o quê? Olho por olho, dente por dente. E a gente vê isso concretizado aqui, na vida do rei Adoni-Bezeque. Então, a gente começa a entender que, de fato, a coerência entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, a veracidade das afirmações de Jesus, a confirmação dos evangelhos enquanto relatos verdadeiros acerca de um Jesus que esteve aqui na terra conosco. Ele conhecia as Escrituras. As Escrituras no tempo de Jesus eram apenas o Antigo Testamento. E aí a gente começa a entender a coerência, a conexão, a correlação dos fatos. E ele fala, o que eu fiz, da mesma forma Deus me pagou. E aqui a gente tem dois princípios. Primeiro, esse da lei, o olho por olho, dente por dente. Mas aqui também tem uma outra coisa. Se você se lembrar, existe, para quem já ouviu um pouco da palavra, para quem conhece um pouco da palavra, a gente fala muito da lei da semeadura. E aí a palavra de Deus nos diz: aquele que planta da carne colherá corrupção, mas aquele que planta no Espírito, do Espírito ele vai colher os frutos. Então aqui a gente também vê a lei da semeadura. Aquilo que foi plantado pela carne, pela concupiscência da carne, traz como frutos coisas ruins. E aquilo que é plantado debaixo de obediência, debaixo de oração, debaixo de vida com Deus, a gente colhe frutos que glorificam e que nos levam à vida eterna com o nosso Criador. E não só isso. Vamos agora aqui ao segundo ponto que eu gostaria de tratar hoje. Interessante, que muitas vezes a gente vai ver na Bíblia, às vezes que uma pessoa está servindo a Deus, está andando em obediência com Deus, mas parece que ele faz um propósito com Deus para que, em se confirmando a vontade de Deus, ele vai retribuir. A gente chama isso de voto. E a palavra de Deus nos diz que se você não vai cumprir, é melhor não fazer o voto. Mas aqui Caleb que junto com Josué foram os dois que foram poupados e que puderam adentrar a terra prometida. Se vocês se lembrarem dos 12 espias, justamente Josué e Caleb foram os que voltaram com a certeza de que aquela era a terra prometida. E eis que Caleb faz um voto com Deus e oferece a sua filha em matrimônio àquele que derrotar um determinado rei. E à medida que Otniel faz isso, ele volta e se casa com a esposa de Caleb. Ele volta e se casa com a filha de Caleb. E aí a gente vai ver uma coisa muito interessante, é isso que eu quero chamar a atenção hoje para o nosso público feminino. A sabedoria da mulher, a mulher sábia. Aquela mulher relatada em Provérbios 31, a mulher que edifica uma casa. Olha só o que faz a filha de Caleb. Ela já conhecia o seu dote. E o seu dote era uma terra seca. E à medida que ela é dada em casamento, então quero que vocês leiam comigo aqui os versos 14 e 15, capítulo 1.
depois que Otniel toma ela, né, como esposa, ela, então, verso 14, esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apiou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E aqui é interessante você ver uma mulher que nesse momento aqui era considerada, vamos dizer assim, pela própria cultura, né, da região. Eu não vou nem limitar ao povo de Deus, a Israel, mas é uma cultura da região. A mulher era uma segunda classe, era uma segunda categoria na escala social. E eis que essa mulher tem uma visão, tem uma sabedoria, justamente pedindo o que ela precisava. Não o que ela queria, talvez, mas o que ela precisava. E eu tenho certeza que foi de grande bênção para a sua casa e a sua família. Porque a terra seca não produziria nada, mas com as fontes de água, essas terras poderiam produzir bastante. E aí a gente tem que se lembrar o papel de uma mulher sábia, tanto para a sua própria vida, como para a do seu cônjuge, para os seus filhos, enquanto filha de alguém, que possamos ter essa mesma sabedoria, entendendo o que é preciso para que a gente possa frutificar por meio das nossas vidas. E por fim, eu quero chamar a atenção a uma primeira história, mas que não tem nada a ver com Juízes ainda. No finalzinho do capítulo 1, a gente vai ter aqui os versos 24 a 26. E eu quero que você leia comigo. Praticamente, José e a sua casa, eles iriam tomar uma cidade. Então eles foram primeiro espiar, o que já era uma tradição. Você sempre mandava os espias à frente para que eles pudessem reconhecer o terreno, identificar perigos, verificar oportunidades, melhores pontos para ataque, melhores pontos para se resguardar, para se defender e por aí vai. E aí, né, a tribo de José manda espias para poder ir adiante numa cidade chamada Luz. E o verso 24 vai dizer o seguinte: vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém a aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. E aqui, eu não sei se vocês repararam, mas aqueles que já têm um pouco mais de conhecimento do Antigo Testamento vão lembrar, né, do livro de Josué, quando Josué faz o cerco à cidade de Jericó. E ali tinha uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. E Raabe ajuda os espias, e por conta disso, ela e sua casa é poupada. Não só é poupada, e é aqui que eu queria falar, a história mais uma vez se repetindo, entendendo aquele dito que diz que não existe nada de novo debaixo do céu. E a gente vê a história se repetindo imediatamente após o relato de Jericó. Então Raabe e sua família foram salvas. A diferença é uma vez salvas, uma vez salva Raabe e toda a sua casa, ela e sua família se uniram ao povo de Deus. E aqui, esse homem, ele decide seguir o seu caminho e criar sua própria cidade, relembrando a sua própria cidade natal. Mas a gente começa a ver um padrão.
E é isso que Deus tem uma vez após a outra na Bíblia. Padrões de procedimentos. Deus lidando com o seu povo como um pai lida com seu filho. E aqui a gente viu 3 exemplos, né, de ensinamentos que servem para a minha e para a sua vida. Eu não sei de que forma você vai aplicar as verdades que a gente estudou hoje, mas quando eu paro para pensar, principalmente naquele primeiro ponto que a gente viu como era olho por olho e dente por dente, quantos de nós hoje, depois que Jesus já pagou o preço na cruz pelo meu e pelo seu pecado, vive debaixo de um jugo, de uma prisão, achando que o mal que fizemos vai ser retribuído a nós na mesma medida, não entendendo que, uma vez salvos, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele já pagou o preço. E aí, o nosso arrependimento, a nossa súplica, é apenas o início da nossa caminhada. Porque uma vez que cheguemos a esse estado, a nossa vida não pode mais ser a mesma. E nós andamos na tentativa constante de sermos perfeitos como Jesus é perfeito. Ainda que não alcancemos nunca aqui nesta terra. Mas nós não vamos mais ser aquela pessoa que fazia maldade. Nós não vamos ser aquela pessoa que andava em desobediência. Nós não vamos andar em pecado. Nós não vamos buscar as concupiscências da carne. E ainda que caiamos, que o Senhor nos ajude a levantar, a nos arrependermos, a suplicarmos por Ele e pela graça e pela misericórdia que Ele tem, pelo seu grande amor para conosco. Ele nos levanta, Ele nos sustenta e Ele nos direciona no caminho de retidão da sua justiça para a honra e glória do seu nome. Porque aí já não sou mais eu, mas Cristo que habita em mim. E é isso que me faz continuar, é isso que me faz caminhar. Que você se sinta tão abençoado quanto eu me sinto pela palavra do Senhor e que possamos a cada dia ter mais intimidade com Ele, conhecer dEle, viver de acordo com os ensinamentos dEle e que a palavra dEle em nós frutifique exponencialmente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua revelação. Pai, de mulheres sábias a pessoas que temeram o Senhor. A Tua palavra, Pai, nos mostra, Pai, uma diversidade tão grande de situações que eu tenho certeza que cada um de nós pode achar um testemunho para edificar a minha e a sua vida. Que o Senhor possa vir, Pai, transformar os nossos corações, renovar os nossos seres e ajudar-nos, Senhor, a andar nos Teus caminhos, caminhos de justiça, de retidão, de obediência. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai cumprir a Tua promessa de que Tu és conosco até a consumação dos tempos. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa caminhada. Abençoa-nos, Pai, com a instrução do Teu Santo Espírito. Que a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso ser esteja todo aberto a receber de Ti a instrução. E que a nossa vida reflita a Tua presença em nós. Te oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro com a palavra.